A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 29. As cerimônias de consagração. Versículo 1. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Versículo 2. E pão e bolos sem fermento, amassados com azeite. Também coscorões sem fermento, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. Versículo 3. E os porás num cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Versículo 4. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Versículo 2. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão com a túnica, e com o manto da estola, e com a estola, e com o peitoral. Também o cingirás com o cinto de obra de artifício da estola. Versículo 6. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. Versículo 7. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Versículo 8. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. Versículo 9. E os cingirás com o cinto, a Arão e seus filhos. E lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. Versículo 10. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Versículo 11. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Versículo 12. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. Mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Versículo 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Versículo 14. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo, fora do arraial, sacrifício e pelo pecado. Versículo 15. Depois tomarás um carneiro
E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 16. E imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Versículo 17. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Versículo 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Versículo 19. Depois tomarás a outro carneiro e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Versículo 20. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. E sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Versículo 21. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar, e o azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Versículo 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. Versículo 23. E um pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Versículo 24. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. Versículo 25. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar, sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Versículo 26. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento oferecerás o Senhor. E isto será a tua porção. Versículo 27. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações. Que for de Arão e de seus filhos. Versículo 28. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada,
a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. Versículo 29. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. Versículo 30. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. Versículo 31. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. Versículo 32. E porás seus... Versículo 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Versículo 33. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote, delas não comerá, porque são santas. Versículo 34. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque é santo. Versículo 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Versículo 36. Também, cada dia, prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. Versículo 37. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Versículo 39. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Versículo 40. Com um cordeiro a 10ª parte da flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. Versículo 41. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis, para falar contigo ali. Versículo 43. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Versículo 44.
e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para me administrarem o sacerdócio. Versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis o seu Deus. Versículo 46. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.